O Agente Secreto foi aplaudido de pé em Cannes e levou vários prêmios, melhor diretor, melhor ator, levou o prêmio da crítica internacional e é oficialmente o filme escolhido aí para representar o Brasil no Oscar e tentar uma vaguinha nos indicados. A empolgação é real, é justificada, afinal aí o nosso cinema tá bombando, estamos numa era de ouro por aqui. E hoje a gente vai desenrolar esse filme aqui. Por que é que esse filme tá sendo tão elogiado? Por que é que ele tem chances no Oscar? E também o que o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor, o que ele está querendo dizer sobre o Brasil de 1977. E o mais importante, o que é que isso diz sobre o Brasil de agora? Querida! Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzo, e se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, séries e filmes desde 2018, sempre com uma tacinha de vinho na mão. Ó, tá aqui, ó. Por isso eu sou o Moço do Vinho, e esse é o canal do Moço do Vinho, porque eu gosto de falar sobre esses assuntos tomando meu vinhozinho. Eu já vou pedindo para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, e pega a sua taça de bebida, pode ser do que você quiser, de água, de suco, mas vem comigo. Vou até tomar mais um aí pra brindar com você, eu te espero. E também, se você gostar desse vídeo, você pode dar o seu hype. O que é isso? O hype é uma ferramenta nova do YouTube que ajuda pequenos canais que estão crescendo, como o meu. Ele ajuda o YouTube a entregar os vídeos a mais pessoas. Ou seja, com o seu hype, a nossa comunidade aqui aumenta, esse canal cresce e aí vai ter mais conteúdo. Então já fica aqui o meu agradecimento de coração, se você puder dar o seu hype, caso você esteja assistindo esse vídeo no celular. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Eu já peço perdão pela minha voz, tá? Que tá um pouco anasalada, porque eu tô gripado. Mas bora lá! Bom, primeira coisa aqui, que filme é esse, né? E quem é o personagem do Wagner Moura? Quero dizer aqui, antes de tudo desse vídeo, que ele terá leves spoilers, tá? Não acho que vai estragar a sua experiência, não, caso você não tenha visto o filme. Mas se você é daquelas pessoas que não querem saber absolutamente nada, então é hora de pausar o vídeo, ir pro cinema e depois você volta. Bom, na história, a gente vai seguir o Armando, né? Que na verdade se chama Marcelo. Ele é um professor, um ex-acadêmico aí universitário que estuda tecnologia. Ele tá voltando pro Recife, para sua cidade natal, em 1977, no meio do carnaval. Mas ele não tá voltando de férias, não. Ele aparentemente tá fugindo de alguma coisa misteriosa. E logo a gente vai ver que ele tá ali para ver o filho dele pequeno, que mora com os avós. O intuito é levar o menino com ele, né, para os dois morarem juntos. A mãe do menino, a esposa do Marcelo, morreu há não muito tempo. E aí, durante esse tempo em que ele fica ali em Recife, ele vai morar numa espécie de vila para refugiados. Tudo isso a gente vai descobrindo aos poucos, tá? É um filme bastante de paranoia, assim, de bastante algo esquisito tá prestes a acontecer. Mas você só vai entendendo aos poucos conforme o filme vai colocando as camadas pra você. Bom, então temos aqui um professor de tecnologia em 77. A ditadura estava começando a entrar num declínio, portanto, extremamente violenta e acuada. Então o que o regime estava fazendo? Ele estava infiltrando ali agentes em universidades públicas. Uma das principais ferramentas de repressão era também a tecnologia. E aí o país tinha o Serviço Nacional de Informações e o DOI-COID, que era o Destacamento de Operações de Informações / Centro de Operações de Defesa Interna. Eles eram especialistas ali em grampear telefones e fazer uma coleta rápida de informações. E aí vamos lá com muita atenção. No começo da década, o governo militar aí criou uma escola que fazia parte do próprio aparelho repressivo do Estado. Era a Escola Nacional de Informações, ou simplesmente ESNI. Essa escola aí foi totalmente pensada para formar analistas de informação, gente especializada em inteligência e contra-inteligência. A inspiração veio de fora, lá da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França. A ideia era simples, mas bastante ambiciosa. Criar uma elite preparada aí para lidar com informações estratégicas. E também desenvolver uma doutrina nacional de informação. Isso tudo para tornar um país uma referência nesse tipo de pesquisa. Confuso eu também achei, mas a gente já vai entender. Os cursos da SNI, eles eram divididos em 3 níveis, né? A, B e C. O curso A era voltado para quem já ocupava funções de chefia, tanto civis quanto militares. O B atendia quem tinha cargos intermediários, também civis e militares. E o C formava os responsáveis pelas seções de informação, né? Geralmente capitães, tenentes e sargentos. Com essa estrutura, o regime criou o que passou a ser chamada de Comunidade de Informação. Que coisa bonita. Uma rede formada por órgãos oficiais, civis e militares, mas também por pessoas comuns. Pessoas dispostas a colaborar com o governo, entregando informações
informações e vigiando a própria sociedade. Ou seja, a máquina repressiva, ela começou a se espalhar ali, como se tivesse tentáculos, né, chegando a todos os cantos. E ela conquistava apoio também por meio da propaganda, né, que era ali discreta, né, feita com panfletos informativos, mas tudo era muito eficiente. Eficiente para reforçar o discurso oficial do governo. Só que com o tempo, os movimentos de protesto aí começaram a crescer, especialmente o movimento estudantil. E a resistência da esquerda também se intensificou ali, incluindo a luta armada. A resposta do regime foi endurecer ainda mais, né? Então ele ficou mais violento, mais organizado, mais sistemático. E nesse momento surgiram novos órgãos de planejamento, como o Grupo de Operações Especiais, o GOI, e também equipamentos e estruturas específicas ali para controlar e executar as ações de repressão. Um exemplo importante, como eu já falei, é o DOI-COID. Ele foi criado pelo exército com o apoio dos Estados Unidos, e a função do DOI-COID era clara, era planejar operações para coletar informações rapidamente, identificar e capturar grupos considerados inimigos e aí neutralizá-los. Ou seja, era uma engrenagem essencial ali dentro de um sistema montado para vigiar, para perseguir, para eliminar qualquer forma de oposição. Muito que bem, voltando então ao filme. O Marcelo é um homem que entende exatamente dessas ferramentas, é um homem da tecnologia. Ele é um alvo perfeito, ele é um acadêmico com conhecimento técnico. Então você que vai assistir ao Agente Secreto aí, saiba que o suspense do filme não tá lá no tiro, né, na violência, embora ele seja bastante violento. Mas sobretudo ele é o suspense de uma ligação grampeada ali, da paranoia de um homem que sabe do que o sistema é capaz. Em 1977 é o ano do governo do general Geisel. Oficialmente esse era o período da distensão, né, da abertura lenta e gradual. Esse era o discurso oficial. O discurso de que logo a democracia estaria restaurada. Mas ao mesmo tempo que o regime falava em abertura, ele reforçava o controle. O próprio Geisel admitiu aí em uma entrevista na época que o Brasil não vivia uma democracia plena. Ah, vá. Foi em 77, aliás, que o governo baixou o Pacote de Abril, que foi um conjunto de leis que mudou as regras eleitorais só para garantir que os militares ali continuassem no poder no Congresso. Longe de relaxar, a repressão estava ali mais sofisticada. E aí o Kleber Mendonça Filho, ele não vai te dar uma aula de história, ele não vai parar o filme ali para te explicar que órgãos eram esses. Ele faz melhor, ele vai mostrar os efeitos disso. Então ele vai mostrar um Brasil caótico, ali desordenado, que se virava no improviso, um Brasil que mesmo vivendo sob esse fantasma, ainda pulava carnaval, ainda tinha toda uma cultura viva em torno do país. Era um Brasil que fazia mesmo pirraça, era teimoso, não deitava não. Ia contra todo o panfleto aí que o regime fazia, né, que era um país ordeiro, desenvolvimentista. Aliás, o filme abre com uma frase, né, essa frase aí, o Brasil cheio de pirraça no sentido da teimosia, da malícia, e é exatamente isso. Meu bem, não sei como é. E nesse Brasil cheio de pirraça, o carnaval ali em Recife era político. O carnaval do Recife de 77 era um dos poucos espaços ali de resistência cultural onde o povo podia expurgar as angústias. É o ano de fundação de blocos históricos ali em Recife, como o Eu Acho É Pouco. Foi criado lá em Olinda por militantes de esquerda, entre eles alguns presos políticos. Ou seja, era a festa e a resistência andando juntos ali, cercadas pela vigilância. E é nesse cenário que o diretor usa a metáfora mais interessante do filme aqui, que é a lenda da perna cabeluda. Pra quem não é de Pernambuco, e eu também não sou, mas eu estive lá recentemente, então eu pude ouvir algumas explicações dessas histórias. Essa perna cabeluda aí era uma lenda famosa nos anos 70. Era um monstro, uma perna que atacava aí as pessoas à noite. O Kleber Mendonça explicou que isso era, na verdade, um código. Os jornais e as rádios ele não podiam noticiar a violência policial por causa da censura. Então, quando a polícia atacava alguém ali, quando tinha alguma violência, a notícia no dia seguinte era: a perna cabeluda atacou ontem. Agora você veja aí, a ditadura era tão absurda que a única forma de você falar a verdade era através de uma lenda de terror. Lenda essa que ao mesmo tempo era absurda e engraçada e estranha. A perna cabeluda vai virar no filme aí um símbolo dessa violência que todo mundo sabe que existe, mas ninguém podia nomear. A história é boa, o contexto é denso, mas por que é que esse filme funciona tão bem? Primeiro, Wagner Moura e o elenco. Wagner Moura sendo um gostoso, eu já vou assistir. Mas o Kleber Mendonça escreveu o papel para o Wagner Moura. Ele disse que pensou no personagem como o James Stewart dos filmes do Hitchcock ou o Cary Grant em Intriga Internacional. Ou seja, ele é aquele homem comum, né, que não sabe nada sobre o que está acontecendo ao seu redor. De repente ele vai ser sugado por uma conspiração gigante ali que ele nem sabe o que está rolando.
rolando. O Wagner Moura tá contido, é uma atuação contida, uma atuação sóbria, muito calculada. A atuação dele tá toda no olhar, né, na paranoia, na tensão ali crescente. Não à toa, o querido ganhou como melhor ator em Cannes, e o elenco de apoio também tá muito equilibrado ali, com um destaque absurdo, né, pra nossa querida Tânia Mara, que faz a Dona Sebastiana. Essa mulher aí é a grande atriz do filme. Ela é uma matriarca ali maravilhosa, com uma voz de fumante, um carisma. Eu amo ela. Eu quero tomar um café com ela e fumar um cigarro. E eu nem fumo. Aliás, o Kleber Mendonça ganhou melhor direção em Cannes, né? O que deixa aí a gente com alguma chance dele também ser indicado na categoria de direção no Oscar. Aliás, pra ficar mais especial ainda, esse é o mesmo prêmio que o Glauber Rocha ganhou, né? Por O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro em 1969. Isso não é pouca coisa não, tá? Porque coloca ele aí em outro patamar. E o filme é belíssimo de ver, assim, mas não do jeito que você espera de um filme de época. A direção de arte e os figurinos estão ali impecáveis. A reconstrução de 1977 é tão bem cuidada e é tão baseada ali em memórias afetivas, né? Pequenos detalhes que até quem não viveu nos anos 70 pode se transportar pra lá. Você também pode perceber alguns resquícios. E tem algumas coisas, né, dos anos 70 e 80 que foram ali pros anos 90. Então a gente vai ter lá, sei lá, dificuldade de fazer uma ligação interurbana, né? O negócio de botar a ficha no telefone público, os programas de televisão, as novelas. A fotografia também é muito acertada. Sabe aquele filtro sépia amarelado, assim, sem cor que a gente vê nos filmes de época? Eles fizeram o oposto disso, tá? O Agente Secreto é vibrante. Eles olharam as fotos daquela época lá e viram que o mundo era colorido. Então as cores estão muito fortes nesse filme. E aí o efeito disso é que 1977 traz um ar de nostalgia ali do passado, mas ele não parece tão distante, né? Ele parece com o agora. E isso aí é fundamental para entender o filme. Só pra você ter uma ideia, eles usaram lentes que eram usadas nos filmes dos anos 70 para dar essa autenticidade aí, então é um cuidado impressionante. A trilha sonora também é ótima, eles gravaram a trilha original lá em Amsterdã e eles ainda resgataram um disco que é um mito da música brasileira. Tô falando do disco Paê Beru, de 1975, do Lula Cortez e do Zé Ramalho. É um disco importante porque logo depois de lançado, aí uma enchente horrorosa alagou Recife e destruiu a gravadora e quase todas as cópias desse disco aí foram perdidas. Então o resgate dessas músicas aí perdidas, eu acho, na minha opinião, é uma metáfora perfeita aí também pro que o filme faz. E o que ele faz? É desenterrar memórias que quase foram apagadas. E outra coisa muito legal é que o filme tem uma forte conexão ali também com o próprio cinema. O Agente Secreto vai se conectar ali diretamente com o documentário anterior do Kleber Mendonça, né, o Retratos Fantasmas. Lá a gente vai conhecer o Seu Alexandre, que é um projecionista do cinema Arte Palácio. E em O Agente Secreto a gente também vai conhecer um personagem chamado Seu Alexandre. Ele é o sogro do Marcelo, né, e projecionista do cinema São Luís, que é o cinema lá de Recife. Então é uma versão ficcional daquela pessoa real conectando, né, o cinema como esse lugar de memória, de refúgio. O filme Tubarão, de 1975, também é uma referência direta a toda essa conexão. Kleber Mendonça explicou que, além de ser um monumento popular ali da cultura dos anos 70, Recife também é uma cidade que tem um problema real com tubarões, né? Não sei se vocês sabem, mas volta e meia aparecem uns tubarões nas praias do Recife, né? Tem lá pontos que você não pode entrar. Então tem toda essa coisa nostálgica dos cinemas de rua, é muito legal. E mesmo essa história do filme aí se passando em 77, obviamente teremos paralelos com os dias de hoje. Porque se tem uma coisa que o Brasil adora fazer é esquecer das suas histórias. No filme tem uma subtrama, tá? É uma personagem chamada Cleide. Ela é moradora de um prédio de luxo. E ela vai ficar responsável ali por um tempinho por cuidar do filho da empregada doméstica, né? Só por um tempinho, dar uma olhadinha nele. Só que ela vai negligenciar o menino, né? Vai deixar ele sozinho e a criança vai morrer. No filme ela vai morrer atropelada. No depoimento, né, que a Cleide vai dar ali pra polícia, e isso vai ser uma coisa muito importante que a gente vai ver no filme, a Cleide não vai assumir qualquer responsabilidade. Inclusive o Estado, o governo ali vai protegê-la. E aí é impossível não lembrar imediatamente do caso do menino Miguel Otávio, que morreu em 2020. Ele tava sozinho ali num recinto junto com a patroa da mãe dele. Por que o menino estava ali na casa da patroa, né? Por que a mãe levou o menino para o trabalho? Porque nesse dia ela não tinha com quem deixar o menino. Nisso, enquanto ela vai passear com o cachorro, a patroa, que deveria olhar pra criança ali, né, no momento que tem uma criança sozinha, ela foi fazer outra coisa e aí o menino foi andar pelos andares do prédio e caiu do 9º andar e morreu. Ou seja, o filme acaba ali usando a ficção de 77 pra dizer que essa violência brasileira, essa negligência estrutural, essa impunidade, essa divisão de classes, ela não ficou na ditadura, ela é uma estrutura que permanece. O Brasil cheio de pirralhos
raça aí de 77 ainda é o nosso Brasil de hoje. Bom, dito tudo isso, eu adorei o Agente Secreto, tá? Achei muito bom termos dois grandes filmes aí em sequência, né, brigando por premiações gigantes. Se você não gosta de ver o nosso cinema, o nosso produto aí ganhando o mundo, meu amigo, tu tá perdendo de torcer pra um negócio legal, né, que é a arte. Que delícia se reunir ali quando foi, né, com Ainda Estou Aqui, todo mundo celebrando. Se você não fica feliz com isso, amigo, tu é maluco. E se você não quiser ver o filme com esses olhos todos aí, né, com esse contexto histórico, só quer ver pela história, eu acho que ele também é ótimo. Ele tem uma ótima história pra te contar. Eu dei muita risada, por exemplo. O filme mais importante do ano, sim, é um thriller político que te deixa tenso na cadeira, mas que também é engraçado ali de um jeito absurdo e tem um fim ali que, né, é devastador ali, né, como todos os fins aí quando a gente fala de ditadura. Mas também não é tão melancólico quanto Ainda Estou Aqui. Eu acho que esse mostra um Brasil mais, não sei, colorido. Como o próprio Wagner Moura disse, é o Brasil botando o espelho na frente do Brasil. Ele também disse uma frase ótima que resume tudo. Um país precisa se ver na sua cultura. É isso, o Kleber Mendonça Filho tá fazendo isso de novo, né? Tá fazendo a gente se olhar no espelho. Dessa vez a imagem não é de uma família da Zona Sul carioca, é de um Brasil de todos, é de um Brasil do Nordeste, assim. A gente precisa também contar essas histórias e ouvir essas histórias. É tudo de uma riqueza incrível, gente. Então fica aqui meus elogios. Queria saber de você agora, se você gostou do filme, se você já assistiu, não assistiu, quer assistir, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e deixa o seu hype aqui se você gostou desse conteúdo. Muito obrigado a você que assistiu a esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Um brinde!